Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Informação e Curiosidades. Aqui você encontra tópicos incríveis. Se inscreva e ative o sininho para notificações. Imaginem um tempo antes da luz elétrica, um tempo em que a escuridão reinava durante a noite. Agora, imaginem uma cidade no Brasil, banhada pelo brilho quente das lâmpadas elétricas, um farol de progresso em um mundo ainda envolto em trevas. Esta era Campos dos Goytacazes, em 1883, a primeira cidade da América Latina a abraçar o poder transformador da eletricidade. Este evento marcante representou um ponto de virada na história de Campos e do próprio Brasil. Foi uma prova do espírito pioneiro da cidade, sua receptividade à inovação e sua visão de um futuro mais brilhante. A história de como Campos trouxe luz ao continente é uma jornada fascinante através do tempo. Uma história de prosperidade econômica, avanço tecnológico e da determinação inabalável de uma cidade em iluminar seu caminho para o progresso. Para entender como Campos dos Goytacazes alcançou esse feito extraordinário, precisamos mergulhar em sua história. No século XIX, Campos era uma cidade em pleno boom econômico. Suas terras férteis eram perfeitas para o cultivo da cana-de-açúcar, uma cultura em alta demanda em todo o mundo. Vastas plantações de cana-de-açúcar salpicavam a paisagem, e sua produção alimentava a prosperidade da cidade. A riqueza proveniente do comércio de açúcar fluía para Campos, atraindo empreendedores, investidores e visionários. Esse motor econômico forneceu a força financeira para investir em projetos ambiciosos, incluindo a adoção de tecnologias de ponta como a eletricidade. Os líderes da cidade reconheceram o potencial da eletricidade para transformar Campos. Eles viram sua capacidade de melhorar a vida cotidiana, impulsionar a indústria e conduzir a cidade a uma nova era de modernização. A chegada da eletricidade em Campos não foi um evento repentino, mas o resultado de um planejamento cuidadoso e investimentos. Em 1881, a Câmara Municipal concedeu uma concessão a um grupo de empresários locais para estabelecer uma usina de energia. Esses empreendedores, movidos por uma visão compartilhada de progresso, não perderam tempo em colocar seus planos em ação. Eles importaram os equipamentos mais modernos da Europa, incluindo um gerador de última geração, e a infraestrutura necessária para distribuir eletricidade por toda a cidade. Em 1883, a primeira usina termoelétrica da América Latina estava em operação em Campos dos Goytacazes, um símbolo do compromisso da cidade em abraçar o futuro. A noite de 15 de junho de 1883 ficou para sempre gravada nos anais da história de Campos dos Goytacazes. À medida que o sol começava a se pôr, uma sensação palpável de expectativa tomava conta da cidade. Multidões se reuniam nas ruas, aguardando ansiosamente o momento em que a escuridão seria banida pelo clique de um interruptor. Então, como que por mágica, as lâmpadas elétricas que iluminavam as ruas ganharam vida, lançando um brilho quente e convidativo sobre a cidade. O efeito foi simplesmente mágico. Suspiros de espanto e gritos de alegria irromperam da multidão ao testemunharem esse espetáculo sem precedentes. Para o povo de Campos, era como se tivessem dado um passo no futuro. A escuridão que havia encoberto suas noites por gerações havia sido vencida, substituída pelo brilho constante da luz elétrica. Seção 5. Uma cidade à frente do seu tempo. Campos no palco global. A eletrificação de Campos dos Goytacazes não foi apenas uma conquista local. Foi um evento marcante em escala global. Naquela época, apenas um punhado de cidades no mundo podia se orgulhar de ter iluminação elétrica. Até mesmo grandes metrópoles como Londres e Nova York ainda estavam nos estágios iniciais da adoção dessa tecnologia revolucionária. Campos, uma cidade relativamente pequena no Brasil, havia se juntado às fileiras das cidades mais inovadoras do mundo, um testemunho de seu espírito progressista. A notícia da conquista de Campos se espalhou como fogo em palha, capturando a imaginação de pessoas em todo o Brasil e além. A cidade se tornou um símbolo de progresso, um exemplo brilhante do que poderia ser alcançado por meio da combinação de visão, determinação e receptividade a novas tecnologias. Seção 6. O legado elétrico. Campos dos Goytacazes. Hoje, o legado de ser a primeira cidade da América Latina com iluminação elétrica continua a moldar Campos dos Goytacazes até hoje. O espírito pioneiro da cidade é evidente em seu compromisso contínuo com a inovação e o progresso.
Campos abriga um setor industrial próspero, com foco na produção de petróleo e gás, uma progressão natural de sua adoção precoce da tecnologia energética. A cidade também possui um sistema educacional forte, com universidades e instituições de pesquisa que continuam a expandir os limites do conhecimento. A lembrança daquela noite memorável em 1883 serve como um lembrete constante para o povo de Campos, de que eles são herdeiros de um legado de inovação. Seção 7. Além das luzes. O impacto mais amplo da eletrificação. A introdução da iluminação elétrica em Campos dos Goytacazes teve um impacto profundo que se estendeu muito além de simplesmente iluminar as ruas. Desencadeou uma reação em cadeia de progresso que tocou todos os aspectos da vida na cidade. As fábricas podiam operar por mais horas, aumentando a produtividade e criando novos empregos. Lojas e empresas ficaram abertas até mais tarde, impulsionando a economia local. Os bondes elétricos facilitaram a locomoção das pessoas pela cidade, conectando comunidades e fomentando o crescimento. A qualidade de vida em Campos melhorou drasticamente. A iluminação elétrica tornou as ruas mais seguras à noite, reduzindo a criminalidade e melhorando a segurança pública. As casas se tornaram mais confortáveis e convenientes com a introdução de eletrodomésticos. Seção 8. Conclusão. Um exemplo brilhante de progresso. A história de como Campos dos Goytacazes se tornou a primeira cidade da América Latina a ter iluminação elétrica é um testemunho do poder transformador da inovação e do espírito inabalável de uma cidade determinada a abraçar o futuro. É uma história que continua a inspirar, lembrando-nos de que mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis, o progresso é sempre possível com visão, determinação e a coragem de abraçar novas ideias. Ao olharmos para o futuro, a história de Campos permanece como um exemplo brilhante do que pode ser alcançado quando as comunidades se unem para iluminar o caminho para o progresso. Hoje, ao acendermos nossas luzes sem pensar duas vezes, lembremos da cidade de Campos dos Goytacazes, dos pioneiros que ousaram sonhar com um futuro mais brilhante e da noite em que iluminaram a América Latina.